A eleição de 2020 nos Estados Unidos vai ser uma das mais importantes da história. Pandemia, crise econômica, desemprego. 224 milhões de eleitores vão decidir manter o Trump na Casa Branca ou colocar o Joe Biden lá. 224 milhões de pessoas. Mas como fazer esse pessoal votar no meio de uma pandemia se lá nos Estados Unidos o voto não é nem obrigatório? Tudo depende de os candidatos convencerem as suas bases. Agora imagine que depois de todo esse trabalho, o vencedor nas urnas pode nem chegar à presidência dos Estados Unidos. Tudo isso acontece por causa do colégio eleitoral. Diferentemente de outros países, como o Brasil, por exemplo, não é suficiente apenas vencer o voto popular. Nos Estados Unidos é preciso ganhar os estados, cada estado envia o número de representantes ao colégio eleitoral e é preciso obter 270 votos no colégio eleitoral para, de fato, se tornar presidente. Por 5 vezes, o vencedor nas urnas não foi trabalhar no Salão Oval depois do resultado final. O próprio Trump não teve a maioria dos votos, mas venceu no colégio eleitoral. O importante mesmo nas eleições americanas é ter o número final de delegados. 270 é o número mágico da eleição americana. Mas quem são esses caras? Quem são os delegados? Pode-se dizer que o processo de escolha dos delegados é bastante influenciado pela máquina de cada partido. Podem ser funcionários estaduais, líderes regionais ou até gente que tem alguma relação com os candidatos em disputa. Cada um dos 50 estados americanos tem um número de delegados diferente. Esse número varia conforme a representação desse estado no Congresso americano. É nessa fase do processo que é maior a influência das elites dirigentes partidárias, né? Aí é que se faz sentir com muita força. Na prática, então, o que isso quer dizer é que vale mais a pena você vencer em um estado como a Califórnia ou Texas do que em algum como o Alasca ou o Havaí, por exemplo. Os americanos não costumam variar muito o voto, não. Estados tradicionalmente democratas ou republicanos geralmente se mantêm nessa linha. Onde os sustos podem ocorrer são chamados nos estados pêndulo. Na prática, é ali que se decide quem que vai ocupar a Casa Branca pelos próximos 4 anos. A grande maioria dos estados sempre vota da mesma maneira. Então, para vencer as eleições é preciso ganhar nos chamados estados pêndulo, que são de fato os estados como Pensilvânia, como Flórida, que representam a maior parte do colégio eleitoral. Esse sistema eleitoral já tem mais de 230 anos e continua valendo até hoje. Veja bem, eu sei que você escuta falar muito do Biden e do Trump, mas não são só eles que estão concorrendo, não. Existem também os independentes, o Partido Libertário, o Partido Verde, até mesmo o Partido Comunista. A questão é que esses partidos não têm grana e nem força suficiente para competir de igual para igual com os democratas ou com os republicanos. O sistema eleitoral americano, apesar de não ser bipartidário, existe o Partido Verde, existe o Partido Libertário, existe, claro, a possibilidade de candidaturas independentes. Ele é estruturado e existe, inclusive, uma série de normas e de tradições, né, tácitas que inviabilizam, que não permitem que essas candidaturas sejam levadas com força, tanto do ponto de vista de recursos, quanto do ponto de vista do próprio imaginário do eleitorado. Além da disputa para a Casa Branca, uma disputa acirrada para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Esses dois espaços são muito importantes para um presidente conseguir implementar ou não seus projetos. E aqui eu te dou um exemplo. O Donald Trump enfrentou um processo pesado de impeachment no ano passado. Ele só continuou no cargo porque tinha maioria no Senado. Ficou curioso sobre as eleições americanas? Então assista aos outros vídeos aqui em nosso canal e acesse o portal do Estadão. Temos links aqui na descrição que vão te ajudar a pensar e a ter uma opinião embasada sobre esse assunto. Curta, compartilhe e acompanhe a nossa cobertura lá no portal.